Um único cabo de fibra óptica submarino com a espessura de uma mangueira de jardim pode transmitir 40 terabytes de dados por segundo. Isso é o equivalente a 800 milhões de ligações telefônicas simultâneas. O poder no século XXI não se mede em ogivas nucleares ou em porta-aviões. Mede-se em terabytes, em quem controla o fluxo de informação. A batalha moderna não é vencida com a força dos músculos, mas com a velocidade dos elétrons. E a engenharia de uma nova forma de tirania, silenciosa e digital, acaba de ser descarregada no coração do Brasil. A notícia que você viu sobre uma reunião de cooperação entre o STF e oficiais do judiciário chinês não é uma nota de rodapé diplomática. É o ato inaugural de uma rendição. É a ponta de um iceberg de uma operação de inteligência inimiga meticulosamente planejada para dominar a soberania nacional. Não com força bruta, mas com algoritmos. O que eles chamam de cooperação é, na verdade, um cavalo de Troia. E dentro dele está o código-fonte do controle absoluto. A questão não é se a ameaça está chegando. A questão é, você consegue ver os cabos que já estão sendo conectados diretamente à jugular da nossa nação? Esta não é uma operação isolada. É a colheita de um plantio de décadas. A conexão entre a China e o aparelhamento do Estado brasileiro tem um arquiteto, um facilitador que opera nas sombras da política latino-americana, o Fórum de São Paulo. Durante anos, a organização trabalhou para enfraquecer as instituições e corroer a soberania. Eles criaram as fissuras necessárias para que uma potência estrangeira pudesse se infiltrar. E a vulnerabilidade explorada agora é a mais perigosa de todas. O desejo de controle absoluto por parte de um judiciário que se vê acima da própria nação. O Foro de SP compreendeu a nova doutrina do poder. Não é preciso controlar o exército se você controla a informação. Não é preciso uma tomada de poder convencional se você pode instalar um sistema de vigilância. Um sistema que estrangula a liberdade de expressão na fonte e que pune dissidentes com o clique de um mouse, sob o verniz da legalidade. A visita do STF à China não foi um convite, foi uma convocação, uma peregrinação para aprender com os mestres da tirania digital. O plano do Foro de SP sempre foi este: encontrar uma instituição brasileira vaidosa o suficiente e desconectada da realidade do povo o suficiente, para voluntariamente entregar as chaves do controle nacional a uma potência estrangeira. Em troca de quê? Da ferramenta final para silenciar qualquer oposição. A engenharia do mal é esta: usar a própria lei brasileira como instrumento para impor uma ordem que não é brasileira. Vamos aos fatos, a engenharia fria e calculista por trás desta operação. Pequim não está oferecendo uma simples consultoria. Estão oferecendo a transferência do modelo de governança digital que usam para controlar 1,4 bilhão de pessoas. Estamos falando de um sistema integrado de vigilância em massa, conhecido internamente como Skynet e olhos aguçados. São mais de 600 milhões de câmeras com inteligência artificial, capazes de reconhecimento facial em segundos. Elas fazem rastreamento de movimentos e identificação de comportamento dissidente. O custo de implementação dessa infraestrutura na China ultrapassou os 100 bilhões de dólares. Agora, imagine uma versão Lite deste sistema sendo oferecido como modernização tecnológica para o judiciário brasileiro. O plano, orquestrado pelo Foro de SP, envolve 3 fases. Fase 1, a cooperação acadêmica. Juízes e técnicos são levados à China para seminários onde são doutrinados na eficiência do sistema de crédito social chinês. Fase 2, a transferência de tecnologia.
Empresas de fachada, subsidiárias de gigantes da tecnologia chinesa, oferecem contratos de modernização de dados para os tribunais brasileiros, instalando os backdoors e a infraestrutura de vigilância sob o pretexto de otimizar processos. O custo para o Brasil é mascarado em acordos comerciais. Neles, pagamos com soberania e commodities. Fase 3. A integração. Os dados dos cidadãos brasileiros, nossos processos, nossas comunicações, passam a ser processados por algoritmos de Pequim, criando um sistema de pontuação social velado, onde opositores políticos são classificados como riscos jurídicos, tendo seus direitos sistematicamente cerceados por uma inteligência artificial. Isso não é teoria. É a exportação de um modelo de negócio, o negócio da tirania. Mas eles cometeram um erro de cálculo monumental. Eles subestimaram a vigilância dos patriotas que defendem o mundo livre. A ameaça não passou despercebida. Do outro lado do tabuleiro global, a jogada foi antecipada com a precisão de um mestre enxadrista. O presidente Trump iniciou uma contraofensiva estratégica. Uma ação que hoje se revela profética. Ele não estava apenas travando uma guerra comercial, ele estava construindo um dique de contenção contra o expansionismo tecnológico chinês. Os relatórios do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, publicados sob sua gestão, foram claros e implacáveis. Não eram apenas análises, eram dossiês, documentos que nomeavam as empresas, detalhavam as tecnologias de vigilância e expunham o método de infiltração da China em nações soberanas, usando a tecnologia como um ariete. O presidente Trump alertou publicamente que a infraestrutura 5G não era sobre velocidade de internet, mas sobre a arquitetura do controle. Ele sancionou as empresas envolvidas, cortou suas linhas de suprimento e expôs sua conexão direta com o aparato de inteligência do Partido Comunista Chinês. Cada crítica, cada sanção não era um ato isolado. Era parte de uma estratégia de guerra da informação para vacinar o mundo contra o totalitarismo digital. E essa contraofensiva agora serve de escudo para o Brasil. Os patriotas brasileiros, as forças leais à nossa soberania, foram armados com a informação e a clareza. Eles agora podem identificar a ameaça. A visita do STF à China não acontece no vácuo. Acontece sob a luz dos holofotes que o presidente Trump acendeu anos atrás. A jogada do inimigo foi exposta antes mesmo de ser completada. O resultado da contraofensiva de inteligência foi imediato e devastador. A notícia da cooperação, que deveria ser celebrada como modernidade, teve o efeito de uma onda de choque. O que o Foro de SP e seus parceiros em Pequim planejaram nas sombras foi arrastado para a luz do sol. O pânico em Pequim é palpável. O modelo de exportação da tirania digital depende de sigilo e da ingenuidade de seus alvos. Ao ser exposto, o produto se torna tóxico. Nenhum país soberano aceita abertamente importar um sistema de vigilância de uma ditadura comunista. A humilhação para os membros do STF envolvidos é ainda maior. Ao buscarem o que acreditavam ser a ferramenta definitiva de poder, eles foram expostos como meros peões no jogo da dominação global chinesa. A narrativa de independência e defesa da democracia se desfaz no ar quando se ajoelham no altar tecnológico de um dos regimes mais opressores do planeta. Eles não parecem mais juízes, mas aprendizes de tiranos, buscando lições com o Partido Comunista. O Foro de São Paulo, o grande articulador, vê seu plano ser desmantelado. A estratégia de usar uma instituição brasileira para entregar o controle da nação a uma potência estrangeira foi revelada. A máscara caiu. A tentativa de importar o controle se transformou na exportação da vergonha. Eles não estão trazendo tecnologia para o Brasil, estão expondo sua própria subserviência. O plano não fracassou, ele foi revertido.
A armadilha que prepararam para o Brasil se fechou sobre eles mesmos. Cada comentário de um patriota expondo essa aliança é decisivo. A batalha que estamos travando não é de esquerda contra direita. É uma batalha pela soberania. É a luta entre o controle e a liberdade. A guerra invisível pelo futuro do Brasil está sendo travada agora, nos servidores, nas redes de fibra óptica e, mais importante, nas mentes e corações dos patriotas. Vimos a engenharia do mal, o plano do Foro de São Paulo para usar o STF como um portal para a importação do modelo de vigilância da China. Eles ofereceram a maçã envenenada da tecnologia do controle, e a instituição mordeu a isca, expondo sua verdadeira lealdade. Mas também vimos a força da contraofensiva. Vimos como a visão do presidente Trump e a inteligência dos Estados Unidos da América criaram um firewall de informações que nos permitiu ver a ameaça com clareza. A tentativa de humilhar o Brasil resultou na humilhação de seus próprios executores. O plano foi exposto. O inimigo está em pânico, recuando para as sombras. Mas a guerra da informação não acabou. Esta vitória é apenas o começo. Agora, a nossa missão é garantir que cada brasileiro entenda a gravidade do que foi revelado. Que entenda que a soberania nacional não é negociável. Eles têm o poder dos algoritmos, mas nós temos a força da verdade. E a verdade, compartilhada por milhões de patriotas, é a força mais poderosa do universo. Não seja um espectador, seja um soldado nesta batalha. Compartilhe este vídeo, espalhe esta informação, faça a sua parte. Vamos vencer a guerra pela alma do Brasil.